Olá, tudo bem com vocês? E aí, conseguiram elaborar o canvas do negócio que vocês vão criar? Já conseguiram colocar então naquele modelinho como que vai funcionar o teu negócio, o modelo de negócio? Bom, agora é hora da gente dar uma detalhada nesse modelo fazendo o plano de negócio. Como eu disse, o plano de negócio, em alguns casos, quando ele é feito simplesmente por uma questão burocrática, ele pode não representar a realidade e aí não dá certo na hora de executar propriamente dito. Mas no nosso caso, a gente já teve uma ação preventiva para isso não acontecer, que foi a construção do Canvas ou a elaboração do modelo de negócio com aquela ferramenta que é o Canvas que a gente viu no outro vídeo. Para vocês entenderem a importância e como é que funciona um plano de negócio, durante muito tempo, e ainda em alguns casos, o plano de negócio é usado como um documento para conseguir financiamento, para conseguir apoio de outras pessoas, de fornecedores, enfim, para que você consiga mostrar para alguém que você sabe do que está falando, que você já se preparou para colocar o seu negócio em funcionamento. Nós vamos fazer esse plano de negócio exatamente com o objetivo de garantir que tudo aquilo que a gente pensou e desenhou no Canvas seja possível de ser executado quando a gente colocar o nosso negócio em funcionamento. Como o plano de negócio ele acaba se tornando um documento, algo bastante burocrático, é comum que se faça no início desse plano de negócio o que a gente chama de resumo executivo. O que é esse resumo executivo? É o plano de negócio propriamente dito, mas em poucas páginas, para a gente ter uma apresentação mais rápida, mais sucinta de tudo aquilo que está dentro do plano de negócios propriamente dito. Mas aqui com vocês eu vou direto para as partes do plano de negócio que vem depois desse tal resumo executivo. Normalmente a gente começa um plano de negócio olhando para o mercado. Então a primeira coisa, o primeiro item que aparece nesse plano de negócio é o que a gente chama de análise de mercado. Uma vez que a gente já estruturou qual é o mercado que a gente vai atuar, nós vamos para o plano de marketing. Então esse seria o segundo item do plano de negócio, o plano de marketing. Então a gente já sabe para quem vai vender, a gente já sabe como vai vender, como vai atrair esse cliente para os nossos produtos ou serviços, e agora a gente vai para a parte operacional, como é que vai funcionar o nosso negócio, que é então o plano operacional do plano de negócios. Obviamente, a gente tem que operar esse nosso negócio para que ele dê lucro. Se a gente quer que ele dê lucro, a gente precisa ter receitas superiores aos custos. Basicamente é isso, não é? Mas a gente vai ver isso onde? No outro item do plano de negócio, que é o plano financeiro. Esse, em muitos casos, é onde acaba derrubando muito potencial empreendedor, porque ali percebe que não vai conseguir ter receita suficiente para cobrir os custos, dar então o lucro que ele precisa para manter o negócio funcionando. E aí então, ou você revê o plano de negócio para ver se consegue mexer nessa estrutura financeira de receita e custos, ou parte para outra ideia. Mas afinal de contas, o plano de negócio tem esse objetivo, que você tenha um mínimo de certeza para poder colocar o negócio em funcionamento. Você não vai colocar em funcionamento aquilo que tem chances reais de fracassar, porque não vai dar lucro. Então, você não segue em frente com o plano. É para isso que a gente faz o plano financeiro. Agora, até então a gente fez os nossos planos, né? Entendeu o mercado, a gente fez o plano de marketing, como é que o negócio vai funcionar e calculou as nossas despesas e receitas dentro do nosso plano financeiro. Ok, mas isso tudo precisa ser colocado em prática, em um ambiente, em um cenário. E qual vai ser esse cenário? Pois é, bom seria se a gente
conseguisse adivinhar como vai ser esse cenário, como é que vão estar as coisas, como é que vai estar a receptividade do meu cliente, como é que vão estar as ações dos meus concorrentes. Dá para saber 100% de certeza? Não, claro que não. Então a gente vai fazer o que nós chamamos de cenários possíveis. Normalmente no plano de negócio nós trabalhamos com 3 cenários. Um que é o pessimista, aquele que é o mais provável, que a gente chama também de mais realista, e um que é o otimista. Normalmente a gente acredita que esse mais realista é o que deve acontecer, mas nós já vamos estar preparados para uma situação mais pessimista, ou seja, se nem tudo sair como a gente gostaria que saísse, e também vamos já estar preparados para uma situação mais favorável, porque às vezes a gente pode ter novas oportunidades e já está preparado para essas oportunidades porque o cenário foi mais favorável do que uma situação considerada normal e mais provável. Nesse ponto, a gente já considera o negócio praticamente pronto para ser colocado em funcionamento, para a gente criar realmente o nosso negócio e ele funcionar. Mas todo negócio precisa de uma estratégia. O que é essa estratégia? É a gente ter um norte, é a gente ter uma base, uma orientação de como nós vamos conduzir o nosso negócio. De uma forma mais arriscada, mais cautelosa, buscando ser o melhor naquilo que se faz ou simplesmente acompanhando outros concorrentes. Tudo isso é possível dentro de uma estratégia que a gente precisa pré-definir. Para quê? Para que a gente faça as nossas ações, que a gente tenha um plano de ações baseado ou alinhado com isso que a gente chamou então da estratégia do negócio. E muito bem, aí então a gente termina o nosso plano de negócio, certo? Não, errado. Sabe por quê? Porque nós consideramos tudo certo, tudo ótimo, tudo legal, mas a gente precisa avaliar se isso tudo que a gente colocou tem coerência, tem consistência, e aí a gente pode buscar o auxílio de outras pessoas, outras instituições, enfim, para ver esse plano de negócio e nos ajudar a tomar a decisão se realmente a gente segue em frente ou não. Bom, vamos dar uma detalhada em cada um desses itens que eu falei para vocês que constituem um plano de negócio? Vamos começar pela análise de mercado. Então, vamos pensar primeiro no Canvas e associando aquilo que a gente viu no Canvas, que a gente colocou no Canvas, agora dentro do plano de negócio. Lembra do lado direito, então, onde você colocou o seu segmento de mercado, os seus clientes, o seu público-alvo? Muito bem, eles estão dentro deste item inicial que nós chamamos de análise de mercado aqui no plano de negócio. Na análise de mercado, nós vamos dimensionar, quantificar quantos são os clientes que nós vamos querer atender e conseguir atender. Quais as características desses clientes? Eles têm características particulares? Por exemplo, eu posso estar trabalhando só com o pessoal da terceira idade, ou só com crianças, ou só com o público feminino, ou só com o público masculino. Eu posso estar lidando com pessoas que têm intolerância à lactose, pessoas naturalistas, enfim. Tem alguma característica específica esse público que a gente está querendo atender? Onde que eles estão? Qual a localização que eles estão? São aqui na minha região? Ou eu vou atender o país inteiro? Será que eu consigo atender mercados fora do Brasil? Isso só é possível ser feito com pesquisa, com coleta de dados, busca de informações e também com algumas ferramentas importantes para a gente analisar esses dados que a gente vai coletar. Inclusive os potenciais concorrentes, aqueles que já existem ou aqueles que podem vir a aparecer uma vez que eu lance no mercado aquela solução como uma oportunidade.
Será que ninguém mais vai querer aproveitar essa oportunidade? Infantilidade minha achar que eu vou ser o único a fazer isso. Outros vão querer também aproveitar. E aí, como é que eu vou me preparar para a ação desses concorrentes? Ou até mesmo alguns concorrentes que já existem e eu vou chegar com a minha solução e de alguma forma eles vão tentar bloquear essa minha entrada. É o que a gente chama de barreiras de entradas, que alguns conseguem. Alguns são mais fortes, já estão há algum tempo trabalhando naquele mercado com aqueles clientes e conseguem, de alguma maneira, com alguma ação, brecar ou impedir a sua entrada naquele segmento de mercado. E aí, gente, eu acho que você pode fazer essa pesquisa, essa análise, dependendo da complexidade do público que você quer atingir, que você quer atender, mas em algumas situações nós não temos competência para isso e precisamos entender e assumir que não temos essa competência e aí buscar então uma assessoria, uma ajuda. Uma dica que eu dou para vocês e que funciona muito bem é buscar aquilo que a gente chama de empresas juniores dentro das universidades. Você tem várias universidades que têm empresas juniores funcionando, onde estão os alunos aplicando aquilo que estão aprendendo e com um respaldo, com uma orientação de professores especialistas nas áreas em que eles estão atuando. E com uma vantagem, o custo é bastante interessante se comparado com outras empresas de mercado que fazem um serviço semelhante. Então, essa análise de mercado, essa pesquisa de dados, é interessante a gente ver se tem condições de fazer, porque tem que fazer bem feito, não basta fazer só por fazer para ser uma mera burocracia do plano de negócio. Não, tem que ser algo bem feito. E aí, então, de repente, buscar ajuda é interessante. Vai entrar nos meus custos, claro, mas é importante fazer isso bem feito, ok? Bom, todo esse mercado analisado, seja ele grande ou pequeno, não importa, eu vou então para o meu plano de marketing. O que é esse plano de marketing? É nesse item que eu vou definir os meus produtos e serviços propriamente ditos, os modelos, a forma, as quantidades que eu vou levar para o cliente. Lembrando, o nosso foco é que esses produtos realmente ou serviços realmente estejam alinhados com aquilo que eu coloquei lá no Canvas como proposta de valor. Ou seja, eles fazem parte da solução para o problema do meu cliente. Ninguém vai comprar o seu produto porque o seu produto é bacana, porque o seu produto é bonito, porque o seu produto é moderno, só por isso. Não. Ele vai adquirir o seu produto ou o seu serviço se, por meio deste produto ou serviço, ele consegue resolver um problema que ele tenha, como a gente já viu, ou enfim, que ele sinta valor com a aquisição e, obviamente, o uso deste produto ou serviço. E nesse plano, então, de marketing, a gente precisa mostrar, deixar claro, convencer esse nosso consumidor que realmente esse produto ou esse serviço vai trazer o valor que esse cliente precisa, vai realmente satisfazer essa necessidade que ele tem. Então, dentro do nosso Canvas, agora a gente está naquele quadradinho que falava dos canais, de como a gente vai chegar com os nossos produtos e serviços para o cliente, de que forma que ele vai adquirir isso. Nós vamos optar por um canal único, comércio eletrônico, parceiros, vamos tentar buscar um canal que já existe ou nós vamos fazer um canal novo de distribuição para chegar com esse produto ao nosso cliente. Nós vamos ter delivery, como que vai funcionar? Enfim, como é que a gente vai levar esse produto, esse serviço para o nosso cliente? E ainda dentro do nosso plano de marketing, agora pegando aquele outro quadradinho do Canvas que falava do relacionamento com os clientes, nós vamos também estabelecer um plano, um programa, enfim, ações de trazer o cliente para junto da nossa empresa, para que ele se torne praticamente um parceiro.
que ele não apenas goste do nosso produto ou serviço, mas que ele divulgue, que ele leve para os outros, que ele chegue e fale assim para as pessoas: olha, usa isso, compra isso, porque você não vai se arrepender. Eu estou usando, eu estou comprando e isso é muito bom. É a tal fidelização, e não só a fidelização, mas é tornar o cliente um vendedor, um real vendedor dos seus produtos e serviços. Mas a gente precisa dar alguma recompensa, a gente precisa compensar de alguma forma esse cliente, primeiro, por ele estar usando os nossos produtos e serviços, e segundo, para ele estar falando bem, divulgando da nossa marca, do nosso produto, do nosso serviço. Isso pode ser feito de muitas maneiras hoje em dia com as mídias sociais que a gente tem. WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, a gente tem uma série de mecanismos das mídias digitais, das redes sociais, em que a gente consegue aproximar esse cliente da gente e que ele traga junto dele outros potenciais clientes também. Mas, cuidado! Essas mesmas mídias sociais, elas podem ser excelentes para a gente manter, atrair esses clientes, mas também podem ser terríveis. Ou seja, elas podem divulgar tanto o lado bom do negócio como problemas do negócio de uma velocidade muito rápida. E aí, tudo aquilo que você construiu durante tanto tempo foi solidificando, em um instante, pumba, derruba, acaba, por incrível que pareça. Então, cuidado nesse uso das mídias sociais. É bom você se inteirar, aprender como funciona, como lidar com essas ferramentas que são úteis, mas, como eu disse, também são perigosas se eu não souber usar. Não adianta nada você pedir para as pessoas interagirem, colocarem opinião, aí um cliente coloca alguma insatisfação e você não responde, deixa por lá. Um absurdo! Onde já se viu você deixar o cliente sem resposta? Então, aprender a mexer com essas mídias sociais faz parte do nosso plano de marketing, dentro, inclusive, daquela parte do Canvas que a gente falou, fechando o lado do cliente. Agora, dentro do plano de marketing também, alguns colocam nessa parte do plano de negócio a localização do empreendimento. Ou, se você preferir, o ponto, onde que vai estar localizada a minha operação. Tem gente que coloca aí, tem gente que coloca na parte operacional, tem gente que coloca na parte de análise de mercado. Enfim, o que importa é o seguinte, isso vai depender de como você vai operar os canais de acesso aos clientes e de distribuição dos seus produtos e serviços. Claro, se for preciso, se for um tipo de produto ou serviço que a proximidade é importante, o teu ponto, a tua localização, ela vai ter que estar condicionada onde está o seu segmento de mercado. Caso você tenha um segmento de mercado e que está localizado em diversos pontos, talvez haja a necessidade de você ter pontos de distribuição ou de operação distribuídos, então, próximos desses clientes, para você não ter o problema de deslocamento afetando a eficiência do seu negócio. Então, juntando tudo isso que eu falei até agora, pode ser que você queira, por exemplo, montar um café, uma lanchonete. A lanchonete, naturalmente, ela vai estar atuando com um público próximo de onde está localizada aquela lanchonete. É claro que existe muitas lanchonetes em que pessoas se deslocam quilômetros para ir até lá. Mas não foi de um dia para o outro, não foi no início da operação, sem ninguém conhecer, que este empreendedor ou que este negócio conseguiu isso. No início, a gente vai estar atuando naquele público restrito que está ali na região. O que não significa que a gente não possa estender com um delivery, com um serviço de entrega. De qualquer maneira, eu tenho que dimensionar o meu segmento de mercado de acordo com o local que eu estou colocando o meu negócio e a
até que ponto que eu consigo atender os meus clientes. Se eu extrapolar, eu vou ter números de segmento de mercado que não vão se tornar realidade. Ou o que é pior, eu posso até colocar como realidade e tentar atender, mas de repente não vou atender direito, não vou atender de uma forma satisfatória e isso vai prejudicar o meu atendimento ao cliente e aos outros também, a própria operação do negócio. Não falei agora há pouco das mídias sociais, das opiniões? Às vezes, por conta de você não atender um cliente que está distante e aí você não atendeu direito, ele coloca uma reclamação nas mídias sociais e o outro que está lendo, que de repente está pertinho de você, não está nem preocupado em saber, é porque estava distante. Então, não, ele vai entender o quê? A empresa não atende bem. Então, cuidado nesse dimensionamento do mercado, do seu segmento de clientes, do ponto em que você está colocando o seu negócio, porque isso interfere no seu plano de marketing, de como você acessa esse cliente e entrega seus produtos e serviços, para garantir que realmente você vai estar satisfazendo esses seus clientes. Bom, nesse vídeo eu vou me concentrar então nesses dois itens do plano de negócio, que foram a análise de mercado e o plano de marketing, para que a gente então esteja associando esses itens àquele lado direito do Canvas onde a gente falava dos clientes. No próximo vídeo eu vou falar do item operacional, ou seja, o plano operacional e o plano financeiro, que vão estar relacionados com o lado esquerdo do Canvas, falando da estrutura, então da operação propriamente dita, para a gente detalhar no nosso plano de negócio. Tá ok? Vamos lá, esperando vocês então no próximo vídeo para falar da parte operacional e financeira do nosso plano de negócio. Até lá então, um abraço, tchau!